E aí, pessoal? Primeira convocação, né, de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Vamos falar sobre esses jogadores, vamos falar sobre essa primeira coletiva do treinador italiano. Tem algumas novidades, né? Tem um retorno também, ausências. Para começar, a convocação da seleção brasileira começa com aquela protocolar apresentação. E, curiosamente, quem acaba apresentando o Carlo Ancelotti é alguém que deveria de ser apresentado, né? Pois a CBF tem um novo presidente ali, o Samir, que ninguém conhecia. Aí você vê como a vida, cara, como a vida tem algumas reviravoltas. Até uma semana atrás, o Samir era um qualquer. Hoje, ele é o presidente da CBF falando praticamente para o mundo inteiro, né? Todo mundo estava querendo ver a primeira coletiva, o que queria falar Carlo Ancelotti, né? Comandando a seleção, pentacampeão mundial, o prestígio que tem mundialmente. Carlo Ancelotti é um treinador também do Real Madrid, né? Engraçado, né? Quem está apresentando precisaria primeiro andar com crachá para ser apresentado. E aí falando, fica muito claro, muito nítido, tanto na palavra do Samir, tanto pela palavra do Rodrigo, e depois reforçando com o próprio Ancelotti, que o projeto é Copa do Mundo 2026. Então não será nenhuma surpresa que a passagem do treinador italiano seja até a Copa do Mundo de 2026. Terminou a Copa do Mundo 2026, talvez até, independentemente de qual será o resultado da seleção, o Carlo Ancelotti talvez volte a seguir ali o seu rumo na Europa, em clubes. Fica bem claro, bem evidente qual é esse projeto, de um curtíssimo prazo. O treinador italiano ele terá 5 jogos pelas eliminatórias, em seguida a seleção brasileira, antes de jogar a Copa do Mundo, vai fazer mais 5 jogos, a gente vai estar falando de apenas 10 jogos, e depois tem a disputa do Mundial, chegando até uma decisão, 8 jogos. Talvez a passagem de Carlo Ancelotti possa ter de 18 jogos, mas isso não importa. Se vier ali com a estrela, né, com o título, esse é o projeto da seleção. Quando a gente fala sobre seleção brasileira, a gente já tem um primeiro apontamento, que é sobre jogadores prontos. É um pouco que diferente a relação clube. O clube ele precisa de jogadores prontos, mas ele consegue trabalhar um pouco os jogadores mais jovens. Há alguns anos, até em algumas Copas e algumas seleções, fizeram até um projeto um pouco mais audacioso, de não tentar resgatar um resultado de imediato e apostando num médio e longo prazo. Quando a gente fala de seleção brasileira e vai para um jejum, né, de 24 anos, novamente, o que aconteceu em 1970, né, que foi encerrado esse jejum em 1994, o Brasil novamente, né, ganhou em 2002, vai até a Copa de 2026, tendo então essa pressão de 24 anos, não há projeto de jovens jogadores. Então, o planejamento é os mais preparados. E aí vem Carlo Ancelotti, que é um treinador que estava numa esfera do futebol europeu. O ecossistema, né, de organização, o ecossistema de estudo, de observação de atletas do Carlo Ancelotti é o futebol europeu. Futebol europeu, adversários que ele tem que se preocupar: Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Bayern de Munique. Então é uma outra cabeça. Ele chega para a seleção brasileira, sem sombra de dúvidas, sem conhecer de fundo, ao fundo, os jogadores do futebol brasileiro e sem precisar conhecer. Afinal de contas, ele vai buscar aqueles caras que ele conhece, ou que ele comanda, ou que ele enfrenta. Só que se você olhar na lista de convocação, tem muitos nomes que atuam no futebol brasileiro. E a CBF não fez questão de esconder, e acho que até isso seria um tanto que um capricho desnecessário e mentiroso, auxiliou o Carlo Ancelotti. Então essa primeira convocação do treinador italiano, a gente pode colocar em aspas, pois tem ali, evidente, né, a chancela do Carlo Ancelotti, mas tem muito apontamento, né, tem muita indicação da CBF já ali com a coordenação para alguns nomes e passou ali por alguma aprovação. Mas a gente também consegue ver alguns apontamentos autorais pelo próprio histórico do treinador, de conhecimento e de reconhecimento de alguns desses jogadores. O Brasil, então, vai enfrentar o Equador. É um jogo que o treinador terá apenas 3 treinamentos e depois, fora de casa, um jogo difícil, Guayaquil, e depois o Brasil vai enfrentar o Paraguai, já entrando nessa reta final para primeiro cumprir esse objetivo, que não é nenhum desafio, né, nada absurdo, de ir para a Copa do Mundo. É um caminho natural, até pela mudança do regulamento, tendo um número de vagas maior, o Brasil precisaria fazer um esforço muito grande para ficar fora da Copa do Mundo. Então vai cumprir com a sua obrigação. E em seguida ali, aí encerra as eliminatórias,
farão alguns amistosos, né, preparativos para disputar a Copa. Vamos para a lista, aqui essa primeira lista, né, do Ancelotti. Goleiros, Alisson, Bento, e a primeira novidade é o Hugo Souza. O Hugo Souza, com todo respeito ao Hugo Souza e a vários outros atletas aqui, que eu posso até fazer um apontamento. Não imagino que o Carlo Ancelotti acompanhe o Hugo Souza. Então esse talvez já seja, né, a referência de uma indicação para o goleiro do Corinthians. Estão tendo aí essa oportunidade. Os laterais, o Alexandro, um conhecido do Carlo Ancelotti. Carlos Augusto, também, né, joga no futebol italiano, um bom retorno e um bom reconhecimento pela temporada que ele fez. Wanderson e o Wesley, que também é outro, não faz parte do mapeamento de Carlo Ancelotti, vai ser apresentado agora, sem dúvida nenhuma, os laterais, o lateral direito do Flamengo. Na zaga, Alexandro, Beraldo, né, do PSG, Léo Ortiz, né, sem dúvida nenhuma uma indicação da CBF, o Danilo, um velho conhecido, também defensor ali do Flamengo, e o Marquinhos, do PSG, sem dúvida nenhuma também um rosto conhecido do treinador italiano. Os meias, tem ali o Andreas Pereira, do Fulham, o Andrei Santos, o Bruno Guimarães, o Ederson, o Gerson, do Flamengo, e o Casemiro. Velho conhecido, fazia parte do seu pilar do Real Madrid. Eu acho que vai ser comum nós observarmos nesta passagem, talvez curta passagem, de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira, rostos conhecidos de jogadores experientes que talvez estavam sendo descartados há um pouco tempo atrás por treinadores ou até mesmo pela ideia da seleção brasileira de renovação. O Carlo Ancelotti não vai assumir a seleção brasileira para ter renovação. Ele vai assumir a seleção brasileira para pegar e convocar aqueles que ele já conhece, que ele já confia, e tentar, num torneio extremamente curto, de apenas agora 8 jogos, mas que eram 7, ser campeão com esses jogadores. Então, Casemiro, experiente Casemiro, está de volta. Atacantes. Tem ali o Antony, né, que tem feito aí uma grandíssima temporada, importante com o Real Betis, o Estevão, Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison, também conhecido do treinador italiano, e fechando a lista, obviamente, né, o Coringa ali do Carlo Ancelotti para ganhar jogos difíceis, que sem dúvida nenhuma foi muito importante no Real Madrid, o Vinícius Júnior. Passou por alguns nomes ausentes e, obviamente, o treinador italiano foi perguntado sobre o Neymar, e ele deixa muito claro que havia ligado, entrou em contato com o jogador e justificou a sua ausência por ainda fisicamente não estar, por mais que ele tenha retornado, ainda não está naquela atividade de frequência. Certamente Neymar vai ser convocado por Carlo Ancelotti, ele deixa isso muito claro e muito explícito, que até confidenciou essa conversa que teve com o atleta explicando a não convocação. Assim como não tem o Rodrigo, que ele também citou, e vários outros jogadores que ele citou até por caso de lesão, não foram ali convocados. O primeiro passo dessa convocação de Carlo Ancelotti não vejo como a sua primeira autoria, tendo apenas a sua assinatura. Tem um natural até, compartilhamento de nomes, indicações da CBF e, claro, ali com a assinatura final do treinador italiano. Agora vai começar o seu trabalho, um trabalho completamente diferente, e que uma das melhores perguntas nessa coletiva partiu, né, do veículo italiano, da jornalista, questionando o Carlo Ancelotti ser treinador da seleção brasileira e nunca ter assumido a seleção italiana. E a gente percebeu nitidamente que estava naquele clima daquele oba-oba, que mudou completamente e ele foi, né, cobrado. E jornalisticamente é uma pergunta muito boa. E aí o Carlo Ancelotti respondeu muito sério, falando que a seleção italiana tem treinador e que ele nunca havia comandado. Sem dúvida nenhuma, para o italiano é estranho. Um dos mais vencedores e melhores treinadores do mundo é o Carlo Ancelotti, ele é italiano. A seleção da Itália nunca, sem dúvida nenhuma, foi uma pergunta muito pertinente e foi um momento ali que saiu um pouco dos risos, sorrisos e aplausos na coletiva de imprensa do italiano. Um grande abraço, tamo junto, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Vamos acompanhar agora o trabalho de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Até mais.